Olá, está no ar o Causando em São Paulo, um programa da TV Câmara, produzido pela Escola do Parlamento. Semanalmente trazemos para você uma conversa com quem está causando na cidade, mobilizando, defendendo causas, ativando redes, transformando, construindo valores democráticos e contribuindo com um mundo mais plural. E para nos ajudar na nossa reflexão de hoje, recebemos Roberto Eduardo Lamari, presidente da Associação Paulista de Escolas do Legislativo e Contas, a quem eu chamo carinhosamente de meu presidente, por duas razões. Primeiro, porque preside a associação da qual a escola faz parte. E segundo, porque foi presidente da Escola do Parlamento do município de São Paulo. Tudo bem, Lamari? Obrigado. Tudo jóia. Obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje. Vamos falar um pouquinho da PEL, das escolas, né? Falar desse movimento, que é um movimento muito bacana, né? Então, eu queria entender um pouco, quando você fala é um movimento bacana, de que movimento que a gente está falando, o que são escolas do parlamento. Eu acho que esse programa vai ajudar também o apresentador, viu? Vai levantar aqui a nossa escola ainda mais, vai ajudar a avançar. Aí eu vou falar um pouco da minha história, mas legal, que confunde um pouco com tudo isso. Eu, comecei na Assembleia Legislativa como assessor parlamentar. Olha só. Aí cheguei à chefia de gabinete de uma liderança partidária e fiquei lá durante muitos anos. E é um trabalho bastante difícil, né? O pessoal costuma falar, político não trabalha, mas muito ao contrário disso. Esses né? cabelos brancos eu tenho certeza que você não eram brancos. E aí, assim, a gente não tem sábado, domingo, não tem à noite, às vezes até de madrugada. E aí tinha lá na Assembleia Legislativa tem a escola, né, de governo, que é o Instituto Legislativo Paulista, o ILP. E eu cheguei um dia para o presidente eleito, falei, presidente, eu não aguento mais ficar como chefe de gabinete, gostaria para o ILP. E aí a primeira coisa que todo mundo falou, você quer se encostar? Eu falei, não, é muito ao contrário disso. Eu acho que dentro da escola de governo tem muito a se fazer e eu gostaria de realizar muito aqui, tanto na parte de qualificação do funcionário na Assembleia, quanto voltar aquela escola para a sociedade. Deixa eu só te interromper um segundinho nesse caso. Essas escolas de governo estão previstas na Constituição nos 3 poderes. No artigo 39. 39 da Constituição. Agora, o Legislativo tem uma característica um pouquinho diferente, né? Porque não é exatamente só uma escola de governo, como você está bem dizendo aí. É também uma escola de política, né? Eu acho que, quer dizer, se você pegar o artigo 39, está bastante claro que é uma questão de apenas qualificação do funcionário, né? É para isso que servem as escolas de governo nas 3 esferas aí. Agora, no Poder Legislativo, diferente do Executivo e do Poder Judiciário, pela característica do Poder Legislativo, ela é voltada para fora, né? Ela é voltada para a sociedade. O Poder Legislativo é um poder que conversa, que tem que conversar com a sociedade. A tal Casa do Povo. É a Casa do Povo. Então, foi um dos primeiros movimentos que a gente não tinha muito no ILP, tinha, pequeno, e que nós abrimos muito isso. Bom, lá fizemos um trabalho, acho que bastante interessante, no ILP, e depois fui convidado aqui pelo então presidente para vir para a Câmara Municipal para montar a nossa escola do parlamento. Essa que hoje eu presido e que você presidiu e criou, isso? Exatamente. Que Nós legal, escrevemos o projeto e tal, que eu sei que já sofreu algumas pequenas modificações, o que é natural e salutar, como projeto pedagógico. Eu acho que essa foi a nossa grande marca, eu acho que foi a criação de um projeto pedagógico, que ele também, evidentemente, tem que ser mudado ao longo do tempo, a gente sabe disso. E também foi um bom trabalho, foi muito interessante solidificar, né, criar a escola e também com essa característica de formação do funcionário, mas também voltada para a sociedade. Bom, aí nesse movimento, quer dizer, as pessoas começaram a procurar nos municípios em São Paulo, eu quero montar minha escola, eu quero montar aqui, quero montar ali. E eu aí fui para o meu cargo de procurador em Itapevi,
Ah, você passou num concurso em concurso Itapevi, em na Grande São Itapevi. Paulo. Aí convenci o presidente a montar a escola lá. Montamos a escola, que é muito parecida, pelo menos na estrutura, com a estrutura da Câmara Municipal de São Paulo, da escola. E as pessoas procuram sempre, eu quero montar minha escola, como é que eu faço? Aí nós vimos a necessidade de criar uma associação para que a gente possa conversar melhor entre as escolas. Que centralizasse um pouco esses trabalhos todos. Fazer uma troca de experiências, que eu acho que é o mais fantástico. Agora em Louveira nós tivemos o último encontro das escolas, foi em Louveira. E foi, acho que a parte mais rica, a gente tem palestras e tal, mas a mais rica é quando há uma troca entre as escolas. Olha, eu estou fazendo tal coisa, aí o cara fala, pô, eu posso fazer isso lá também, como é que faz? Quem é o professor? Então, isso, elas acabam se conversando muito, trocando professores, trocando experiências, e eu acho que é um movimento muito interessante dentro do Poder Legislativo. Eu acho que talvez seja o movimento mais interessante dentro dos poderes legislativos que nós temos aí, nos 10, 20 anos aí, é a criação de escolas. Porque é uma nova forma de conversar com a sociedade. É uma nova forma também de estreitar essa relação de eleito e eleitor, né? Porque o problema do Poder Legislativo, como você falou, é a casa do povo. Nós temos que ficar mais perto da sociedade. Como? Eu acho que essa forma de talvez explicar o que faz dessa casa, o que faz os vereadores, né, para que serve essa casa, como participar dela, é extremamente interessante. Agora, lá, Maria, a gente está falando de quantos municípios conhecidos, claro, talvez exista um ou outro que escape aí aos olhos da associação, mas de quantos municípios a gente está falando que são conhecidos que hoje no estado de São Paulo tem escolas do parlamento? Um número assim aproximado. Nós temos hoje, é pouco, eu acho que é um número pequeno, nós temos 36 escolas. Ou seja, né? 5%, aproximadamente, um pouco mais de 5% dos municípios do estado de São Paulo. É muito pouco, mas é um movimento que eu percebo, assim, em um ano, ele sai de 10, 12 para 36. Puxa vida. Né? E o que me parece que a gente deve chegar esse ano, até o fim do ano, até por perto dos seus 50 escolas. Pelas conversas que eu tenho visto aí, São Caetano, Guarulhos, cidades que estão interessadas e cidades um pouco menores. Mas nós temos em Campinas, que é uma cidade grande, Osasco, Itapevi, Cotia, Araraquara, Ribeirão Preto. Tem a contrapartida, né? Quer dizer, tem o contraponto. A gente tem em cidades, respeitosamente falando, claro, muito pequenas do ponto de vista populacional, né? Por exemplo, Sim, Bálsamo. Aliás, a escola de Bálsamo é um sucesso. É um sucesso, quer dizer, é uma escola que consegue movimentar todo o ensino de criança até o ensino médio, todos os jovens. Né? Os jovens, ela vai lá da molecadinha lá embaixo até o ensino médio e ela faz um processo de educação política com todos eles. Inclusive, que a molecada é um dedoche. Uns fantoches de dedos. De dedos, né? Olha que legal. Que é muito interessante, ganhou prêmios e pega todos os alunos da rede. É muito interessante. Puxa muito vida. interessante. E uma cidade pequena e uma câmara pequena, né? São 3 funcionários, a câmara 4 acho funcionários? Que tem, acho que 4 funcionários, né? Ou 3 funcionários, coisa assim. Eu sei que todos eles participam da escola, né? Porque tem que participar de tudo, né? Inclusive, acho que é exatamente isso. Nós tivemos um encontro em Goiânia, um encontro nacional, e aí tinham 2 funcionários de lá. E eles falaram, a Câmara está com 50% daqui, né? Ou seja, 2 estão lá, 2 ficaram lá para tocar. Tocar lojinha. Mas eles tocam muito bem com 4 funcionários. Ou seja, é possível fazer mesmo em cidades pequenas. Porque uma questão, Humberto, eu acho que vale a pena tocar, é a questão de recurso. Uhum. Alguns lugares têm recurso, a gente sabe, outros lugares não têm recurso. E outros lugares, mesmo tendo recurso, por às vezes questões momentâneas políticas, não têm recurso. Mas é possível fazer a escola
com parcerias, e me parece muitos professores são muito simpáticos a ajudar as escolas. Então, lá em Bálsamo, em Osasco, em Campinas, todos esses lugares, lá em Louveira, em Taboão da Serra, você tem muitas parcerias, né? Mesmo lá em Itapevi nós temos recursos, mas também temos feito também, ora com recurso e ora com apoio da sociedade civil organizada, coisas sem recurso. Então, é também uma forma de tocar a escola, ou seja, sem recurso. É possível fazer isso. Ou seja, na base de uma série, na base de algo associado a uma lógica de criatividade, inclusive, né? Sim. De inovação, dessa possibilidade de... E aí, esses encontros da Associação Paulista de Escolas do Legislativo acontecem de quanto em quanto tempo, até para a gente entender como funciona essa lógica mesmo inspiracional, né? Porque, periodicamente, as pessoas se reciclam, digamos assim, né? O que nós fizemos? Bom, primeiro nós temos um grupo de WhatsApp, que esse é um encontro permanente. Esse, né? Eu gosto. Porque o pessoal... ativo. E a gente fica sabendo, Piracicaba, por exemplo, é uma escola que tem uma série de atividades e a gente vê todo dia o que eles estão fazendo. Então, é muito ativo. Agora, dos encontros, nós fazemos um encontro no primeiro semestre e um encontro no segundo semestre. Esse ano, o primeiro encontro foi agora, faz pouco tempo, foi em Louveira, e o segundo encontro vai ser lá no Guarujá. Que bacana. Em novembro, né? Em novembro. Ano passado foi aqui. Ano passado o segundo foi em São Paulo, o primeiro foi na Assembleia, né? Na Assembleia Legislativa. Eu acho que, assim, eu vejo que é um grande sucesso por conta dessa troca de experiência e vejo também o pessoal muito animado, muito animado. E vi no último encontro agora, foi interessante, que o pessoal falou assim, olha, nós vamos começar a ver as cidades vizinhas para que elas tenham que montar a sua escola também. Bragança Paulista, ela já virou uma escola referência em toda a região. Isso é fantástico. Né? Isso é fantástico. Então, quando a escola lá em Bragança faz as suas atividades, Atibaia é a mesma coisa. Faz a atividade, o pessoal das cidades vizinhas vai toda para lá. Muito interessante. Muito bom. Olha lá, pessoal, vocês assistem a gente aqui já há algum tempo, né? Alguns meses que a gente está no Arco Causando em São Paulo, e eu sempre falo aqui para vocês, o Causando em São Paulo é um programa da Escola do Parlamento, e aí, o que é a Escola do Parlamento? Hoje a gente está entendendo facilmente, claramente, o que é a Escola do Parlamento, nessa entrevista deliciosa, nessa conversa muito bacana com Roberto Eduardo Lamari, que foi presidente da Escola do Parlamento aqui, que dirige a Escola do Parlamento em Itapevi e que é presidente da Associação Paulista de Escolas do Legislativo e Contas. Segura um pouquinho que a gente volta com essa conversa. Valeu! Causando em São Paulo de hoje está de volta. Recebo aqui Roberto Eduardo Lamari, advogado, presidente da Associação Paulista de Escolas do Legislativo e Contas. Vamos entender o que é esse Contas. E aí, Lamari, eu queria aproveitando que a gente vai entender isso, queria te fazer a seguinte provocação, quer dizer, só na cidade de São Paulo existem 4 escolas do Legislativo e Contas. Exatamente. Né? Quer dizer, uma na Câmara Municipal, uma na Assembleia Legislativa, você já falamos aqui das duas, mas existe a do Tribunal de Contas do município e a do Tribunal de Contas do Estado. Os tribunais também fazem parte desse movimento? Foi bom você falar nisso, né? Porque as escolas do Tribunais de Contas, do município e do Estado, são escolas de excelência, né? São escolas fantásticas e também tem programas voltados para a sociedade. Olha né? só. Principalmente na educação da questão de contas, ou seja, entender o orçamento, né? Fazer de uma forma mais simples que o cidadão entenda do orçamento e também do controle externo das contas. Como que o cidadão pode controlar as contas, né, do Executivo? Então, isso faz bem o Tribunal de Contas, são escolas que têm boas estruturas, que funcionam, é fantástico o trabalho deles, estiveram nos nossos encontros, né, então são bastante participativas. Eu gosto muito das escolas de contas e para a gente é importante que elas estejam dentro da associação. Por isso, então, esse nome E-Contas, né? Por conta das escolas dos Tribunais de Contas. Tribunais de Contas. Você sabe que eu vou te contar uma coisa aqui que, obviamente, você já sabe, mas eu vou fingir que eu estou te contando a novidade para os nossos espectadores entenderem o que é essa novidade. Qual é?
Aqui a gente iniciou um trabalho, e acho que bem interessante, de juntar as 4 escolas para fazer coisas em comum, até para levantar ainda mais essa iniciativa. Fantástico, fantástico. Né, que acho que é importante. Né? Que não é fácil reunir todo mundo, não, mas assim... Mas é um pessoal empolgado, como você bem disse, todo mundo que está nesse movimento se entusiasma, porque fica a sensação de que a gente está agregando valor a um organismo que por vezes a sociedade, talvez por não conhecê-lo tão bem, talvez por outras tantas razões, e eu não estou tirando nenhuma delas dos cidadãos, mas findam demonizando um pouco o parlamento. Você sabe que eu, lá em Itapevi, já consegui fazer evento com o Tribunal de Contas do município de São Paulo. Olha que legal. Lá em Itapevi, com o pessoal deles, que é um pessoal extremamente qualificado, e também com o Tribunal de Contas do Estado, com a Bibiana, que está lá, que está dirigindo. Conseguimos fazer também atividades em conjunto com eles. Então, também é uma dica para todas as escolas, que isso é muito importante. Aliás, no próximo encontro do Guarujá, eu pretendo levar um dos tribunais aí para eles mostrarem o que eles podem fazer para as escolas, que é nessa área, na área do controle externo, das contas, da questão orçamentária, os tribunais têm muito a cooperar. Agora, Lamari, a gente está falando de 36 municípios que no estado de São Paulo têm escolas. Alguns deles estão na região metropolitana de São Paulo. São Paulo, Osasco, Cotia, Itapevi. Quer dizer, você citou alguns, Taboão da Serra, você citou aí alguns municípios que representam esse movimento de escolas que podem atender o pessoal da região metropolitana de São Paulo. Agora, são programas muito diferentes ou existe uma cartilha que todo mundo segue? Como é que funciona? As escolas têm liberdade e têm liberdade para fazer o que exatamente? Veja, elas têm liberdade total para fazer. É lógico que a gente tem na escola, aliás, acho que foi no primeiro e no segundo encontro, nós nos batemos bastante nessa questão. A associação, ela se preocupa que a gente não saia desse eixo, que é da qualificação profissional, né? A qualificação pode ser também do agente político, mas e a questão da educação política. Me preocupa, isso não acontece em São Paulo, mas como eu faço parte também da Associação Brasileira das Escolas, eu vi em alguns estados e algumas escolas do Brasil que elas realizam cursos que não têm muito a ver com essa questão. Isso me preocupa, por exemplo, sei lá, um curso de corte e costura, um curso vai aprender a cozinhar. Isso não é função da escola. Talvez até muito interessante que faça isso, mas é um desvio do Poder Legislativo fazer esse tipo de coisa. Mas acontece, infelizmente acontece esse tipo de coisa. Mas as escolas, elas têm total liberdade para fazer. E é interessante porque, e a gente vê isso muito lá no grupo de WhatsApp, porque as questões regionais contam muito. Né? Então você vai lá para Ribeirão Preto, né? Você tem algumas discussões muito fortes na questão agropecuária, que envolve a região do agronegócio em geral. Em Piracicaba a gente tem visto discussões tecnológicas, discussões bastante interessantes que a região ali... E também aí, quando você vai para o funcionalismo, cada local tem, de repente, algum problema, né? Um problema de, sei lá, precisamos discutir plano de carreira. Não é talvez o problema aqui na Câmara Municipal, mas pode ser um problema numa outra Câmara. Então eles têm toda a liberdade para discutir. Lá em Itapevi nós tivemos, os vereadores mesmo nos pediram um curso de cerimonial e um curso de oratória. Olha então, só. E eles estão fazendo, os vereadores estão fazendo o curso. O que é difícil, por vezes, de envolver. Quer dizer, não estou fazendo nenhuma crítica interna aqui, mas de tudo que eu já vivi em termos de escola do parlamento, e eu já devo ter passado aí dando aula por pelo menos umas 10 a 20 escolas, não é comum o eleito se envolver. Claro, por vezes por agenda, por vezes por conhecimento, tá, mas é mais difícil, né? É difícil quando acho que da agenda deles, né? Agora, a gente consegue envolvê-los, eu acho que é interessante e é importante que a gente envolva os parlamentares, nem que for nas questões das suas demandas. Né? Então, de repente, um parlamentar ele quer falar plano diretor.
vamos discutir o plano diretor, vamos convidar o parlamentar e outros parlamentares para fazer essa discussão e chamar técnicos. O parlamentar tem um projeto muito interessante na área de meio ambiente. Vamos discutir o projeto dele na escola, trazendo técnicos e envolvendo o parlamentar. Então, a forma também de envolver o parlamentar é talvez de qualificar o processo legislativo. Então, essa é uma forma muito interessante. Na Assembleia, esse procedimento era muito usual, né? Que a gente envolvia muito no processo legislativo. Né? Então pegava as grandes propostas dos deputados que estavam sendo discutidas e faziam discussões na Assembleia, trazendo sociedade civil organizada, trazendo pessoas da universidade para conversar sobre o projeto, e muitas vezes os projetos eram aprimorados nas discussões que eram feitas na escola. Então, eu acho que esse também é uma vertente que as escolas podem e devem seguir também, que aí é uma forma de se aproximar do parlamentar e o parlamentar melhorar a sua produção legislativa. Quando a gente pensa nessas atividades sempre gratuitas, ou em grande parte das vezes gratuitas, quer dizer, como é que funciona a oferta de vagas em atividades de escolas do parlamento para a sociedade em geral? Quer dizer, se o objetivo é trazer o cidadão, como é que eu consigo trazer esse sujeito no que diz respeito a custo? O que eu tenho visto, assim, as atividades são sempre gratuitas, né? Trazer a sociedade, quer dizer, esse é um desafio, é um desafio até de comunicação, né? Como melhor se comunicar com a sociedade. Por exemplo, em Itapevi, eu tive essa dificuldade muito grande, né, de como conversar com a sociedade e como trazer. Então, uma das formas foi de me associar até a pastoral da fé e política para tentar trazer. Não é fácil, né? No primeiro momento deu certo, depois foi com a Secretaria Estadual de Educação. Então, a gente tem várias formas. E aí, a Associação Comercial do município, OAB no município. Então, é uma forma da gente tentar trazer as pessoas de fora. Aqui vocês têm a TV Câmara. Eu acho que esse tipo de programa aqui facilita muito, desperta muito interesse. Os nossos sites, os nossos portais das escolas, eles estão funcionando, né? Eu acho que é uma forma também, hoje, as pessoas têm feito as inscrições através de lá. A única coisa é que quando um desses cursos ele é mais voltado à questão do funcionalismo, a gente reserva vagas para o funcionário. Perfeitamente. Né? Porque é um curso específico, vamos dizer, de processo legislativo, orçamento público. Mas isso não significa que ninguém da sociedade não queira entender e fazer aquele curso. Aliás, o que tem nos surpreendido é que muitas vezes as pessoas se interessam muito, elas querem conhecer. Então, a gente tem reservado sempre um número de vagas para a sociedade. Muito bom, muito bom. Lamares, se as pessoas quiserem conhecer melhor o trabalho da APEL, eu acho que ali também é possível dizer que vai findar chegando nas diversas outras escolas, enfim. Como é que elas podem fazer? Um contato para nós. Eu vou tirar o www, porque a gente fazia um programa junto, você tirava, sabe que você falou que eu falava 4 Ws. Você falava? Mas são só 3. São só 3. www. Tá? Então é apelsp.com.br, apelsp.com.br, e no Facebook Apel, né? SP está lá. Você lembrou desse programa, a gente dava risada nesse programa. Tinha que dar lá o endereço, eu acho que eu exagerava no número de Ws, né? Parecia aquele vídeo que uma época viralizou pelo Facebook, de uma senhora falando www, e aí você viajava nos W, meu amigo. Mas o Apel SP. E lá, e é interessante, deixa eu só falar uma coisa interessante do Apel SP. Porque, aliás, aproveitar esse espaço aqui, porque os professores que tenham vontade de dar aula em qualquer escola, lá no Apel SP vai estar lá, tem um íconezinho, professores, cadastro de professores. Então o professor pode se cadastrar e ele fala a área.
Então isso fica aberto para todas as escolas no Brasil, legal. e aí eles podem ver lá os professores que estão cadastrados, a área que... Porque é muito comum o pessoal falar, você sabe de alguém que fala sobre comunicação? Eu falei, tá aí, entra lá. E lá também tem como montar uma escola. Então tem toda a legislação que o município precisa para fazer a criação de uma escola. Muito bom. Roberto Eduardo Lamari, presidente da Associação Paulista de Escolas do Legislativo e Contas, já foi presidente aqui. Vou fazer a brincadeira que os políticos sempre fazem entre eles. Meu presidente, presidente da associação, presidente da escola e hoje dirige também a Escola Itapevi. Né? Muito presidente. Mas eu não pretendo ficar nessa situação por muito tempo, viu? Isso é bom. Assim, a minha ideia é solidificar a associação, no máximo ficar uma reeleição, mas a gente tem que passar sempre o bastão para oxigenar, para fazer a coisa funcionar. Obrigado pela presença. Delícia de conversa. Muito bom. Obrigado você, Roberto. Muito bem, pessoal. O Causando em São Paulo de hoje fica por aqui. Acompanhe a programação da Escola do Parlamento. Acesse o portal câmara.sp.gov.br/Escola do Parlamento. E eu nem falei o www, hein? Até a próxima. Valeu!